Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Neste vídeo eu vou analisar como foi a participação de Ciro Gomes no canal Livre da Band neste dia 15 de agosto. Vou deixar o link para quem não assistiu porque vale muito a pena. Antes de partir para a análise, eu quero agradecer primeiro aos 24 mil inscritos. Rompemos essa marca importante aqui no canal. E claro, quem puder, se inscreva. Vamos fortalecer mais este espaço, ativa a notificação e se gostar, deixa o like, compartilha. Tudo isso é muito importante para a gente. Meus amigos, então a participação do Ciro eu avalio como muito positiva. Era um Ciro risonho, leve, tranquilo, bem-humorado em vários momentos, sereno. E ali foi uma presença com muito mais possibilidade, e ele fez isso, de falar do que ele pretende fazer caso seja eleito. A bancada ali realmente querendo saber não só diagnóstico, mas o que o Ciro propõe para mudar, de certa forma, assim, a tragédia que nós estamos, e me parece que eles lá concordam que alguma coisa tem que ser feita. O jornalista começou lembrando que Lula foi eleito na sua quarta tentativa e que o Ciro estará na quarta dele agora em 2022, que muitos tinham medo do Lula, aí vem lá o Lula Paz e Amor, se o Ciro também estava, de certa forma, tentando agora passar essa imagem para o eleitorado, e o Ciro negou. Disse que ele está mais maduro. E que ele percebeu que uma frase mais forte, por conta da sua indignação, que é, de certa forma, uma marca do Ciro, mais assusta do que comove. E eu achei isso aqui importante, o Ciro saber e ter consciência disso. Ele reforçou aquela ideia que tem trabalhado em outras entrevistas, de que Bolsonaro não estará nas eleições e, estando, não estará no segundo turno. De que Lula hoje deve ter um voto que ele chama de cristalizado, isso, claro, sim, agora em avaliações e pesquisas que eles fazem, ou analisam as que os outros fazem, Lula deve ter em torno de uns 25% e Bolsonaro em torno de 15%. E que tanto um quanto o outro estão agora nas pesquisas maiores do que de fato são. Porque parte do eleitorado está com um porque tem medo do outro, e está com o outro porque tem medo do um. Isso também eu acho que é um fato. E ele se oferece então, nesse mesmo ponto aqui, como alternativa. E ele vai lembrar de que tem uma longa vida pública decente. Lembra que nunca foi acusado por corrupção, nem para ser absolvido. Eu repito isso sempre, que o canal está crescendo, pessoas novas chegam. Lembrou das suas experiências na política, deputado, prefeito, governador, ministro, secretário, enfim, todas exitosas. E que ele tem, além disso, né, porque não basta ter só, eu tenho uma experiência boa e sou honesto. Ele tem um projeto para o país. E que tem amor, paixão pelo povo brasileiro. Eu sempre digo, não é igual esses patriotas de goela, que abraçam ao mesmo tempo a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. Eu fico louco, falo, que patriota é esse, gente? Tocaram na questão Tabata Amaral. O jornalista questionou se o Ciro e o partido não estariam dispostos a fazer uma mudança assim para acolher esses políticos que diz ser de uma nova geração, que traz alguns pensamentos diferentes para progredir, enfim. O Ciro foi muito resumido no assunto Tabata Amaral e eu acho isso importante. Porque assim, não dá para negar que isso aqui já desgastou demais, enfim, ficar remoendo isso. O Ciro já falou o que tem que ser falado e ele lembrou que ele recrutou a Tabata para o partido, porque ele, mais do que ninguém, deseja que o jovem participe da política. Ele acreditou nela. E aí ele parte para explicar da divergência em relação à Previdência, que ela votou a favor do governo Bolsonaro e o PDT fechou questão contra. E ele lembra que o PDT apresentou uma proposta na campanha e que a proposta do Bolsonaro faz um sacrifício na proporção de 80 de cada 100 reais em cima dos pobres e pouco mexe lá em cima. Então não dá para ficar a favor disso. Quem acha que a Tabata fez certo, fica com ela. Eu, nesse caso, estou contra a Tabata e em vários outros casos, inclusive no voto dela sobre a privatização dos Correios. E o Ciro criticou Bolsonaro, Lula, claro, e o Mitre lembrou, fala, você critica essa aproximação tanto do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique com, de certa forma, assim, essa coalizão com o chamado Centrão e tal. Como que você, então, Ciro, pretende aprovar uma reforma da Previdência? O Ciro começa lembrando que essa turma esteve com o Fernando Henrique e o Fernando Henrique nunca mais ganhou uma eleição nacional, o PSDB. Lula estava com eles, foi parar na cadeia, Dilma foi empichada, Temer saiu da presidência extremamente mal avaliado. Não teve nem condição de disputar uma eleição.
E que agora essa turma está destruindo, de certa forma, assim, o próprio Bolsonaro, né? Que disse lá atrás que não teria tomado da cá e não sei o quê. Aí vem a questão, o que fazer? Aí o Ciro foi muito claro, como ele deixa no livro, dizer para o povo na eleição, na campanha, que não é fácil, mas que é preciso qualificar o voto para deputado. E ele pedirá para que o eleitor vote em candidatos alinhados com seu programa. E que depois de eleito, tem que negociar com aqueles. Mas negociar o que e como? Ciro até brinca, não sou candidato a ditador ou a imperador. Então negociar faz parte da política, da democracia. E ele vai negociar o quê? Porque os atuais, o atual presidente e os antigos, negociaram perpetuação no poder e o deixa eu roubar ou pode roubar. O Ciro vai negociar reforma do país. E aí ele diz que abrir espaço para indicação de partido desde que atendam aos requisitos da competência, vejam isso, decência e da sensibilidade do programa que vamos implantar. E da sua experiência, foi assim que governei o tempo inteiro. Então, Ciro não é um teórico, alguém que, eu acho que é assim que funciona. Ciro já foi governador, já foi prefeito, já foi ministro, lembrando aqui. Então, como é que vai ser na prática? Ciro ganhou. Opa, vamos ver aqui, o PDT fez 50 deputados, que é o que eu acho o número que, se o Ciro foi eleito, ele poderia, que é o que, por exemplo, o PSL fez quando o Bolsonaro foi eleito. Então, longe de ser a maioria, vai ter que chamar o Kassab. Kassab, quer fazer parte do governo? Quer indicar um nome para aqui e ali? Tem que ser decente, competente e tem que ter sensibilidade com o programa que vamos implantar. Então não dá para mandar alguém que não atenda esses requisitos. Eu vou chamar o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB. Quer fazer parte do governo? Tá aqui os requisitos. E aí ele vai lembrar que o tempo de reforma, quando o governo vive uma espécie de lua de mel com o eleitorado, são os primeiros 6 meses. E isso é importante de ser aproveitado. Não aproveitando e dando impasse por conta dos diversos interesses que nós sabemos existir, aí o Ciro falou, referendos e plebiscitos. Mas não é possível bolivarianismo aqui no Brasil. Estados Unidos fazem isso com muita frequência. E para reduzir a faca no pescoço do tal do toma lá da cá, ele fala em um novo pacto federativo. Chamar governadores, prefeitos para discutir a relação da dívida deles com a União. Ele chega a destacar ali que 80% da dívida está na mão de 4 estados e que os outros 20% na mão de 23. Então ele propõe um novo desenho para isso e assim ele atrai o apoio desses prefeitos e governadores que também ajudariam na relação no Congresso. Então é mais uma força, não quer dizer que vai ser só isso que vai resolver, mas é uma série de fatores que daria ao Ciro a condição de implementar as reformas que ele pretende caso for eleito. Ele chega a ficar inquieto, só um detalhezinho de assim, eu não sei como que esses idiotas não fazem. Aí ele mesmo responde, não faz porque não tem competência e o esforço brasileiro é para gerar excedente e jogar no saco sem fundo da dívida pública. E aí, onde buscar recursos, perguntaram para ele, ele disse com muita segurança, tenho outras fontes e que tem 3 trilhões em 10 anos, bem arrumadinho. Eu achei bem interessante e muito boa essa fala dele. Ali em relação ao teto de gastos, Ciro critica duramente, de que isso, com status constitucional, não existe em lugar nenhum do mundo, nem na literatura e nem na prática, mas que também não é favorável a um descontrole fiscal, e ele cita o próprio exemplo enquanto governador e enquanto ministro, e que no Ceará o teto de gastos é no gasto corrente, mas todo investimento é livre. Aqui eles fizeram o seguinte, teto de gasto no investimento. Enfim, é coisa de louco que só no Brasil que acontece. E quem colocou foi Meirelles, lembrado pelo jornalista, que foi presidente do Banco Central do Lula, ministro do Temer quando colocou isso, agora é secretário do Dória e especula o Meirelles como vice do Lula. Para onde estamos indo? Indagado sobre os riscos da democracia com Bolsonaro, Ciro disse estar tranquilo, mas que não devemos por isso ficar passivos. Mas ele reforçou o que eu tenho dito aqui no canal. Não existe hoje forma do Bolsonaro sustentar um golpe. Ele não tem apoio da mídia, os financeiros, a elite financeira não apoiaria um golpe, economistas, não tem base social para sustentar um golpe, nada. São só esses radicais que estão sendo presos aqui e ali. Então é isso, não se sustenta. Mesmo que ele tente, no dia seguinte,
a gente teria que ver como que ele continuaria com esse golpe em curso. Mas ele fala, cuidado para não cairmos no jogo do Bolsonaro, que quer nos distrair com essas baboseiras todas, para esconder que está tendo roubo de braçada e estão destruindo o país. Ele vai lembrar a venda da TAG, da carteira de investimentos ali de crédito do Banco do Brasil de 3 bi por 300 milhões para o BTG, Banco de Investimentos. Tudo isso está aí sendo passado enquanto a gente fica preocupado com muitas outras questões que sim merecem uma certa preocupação. Lembrou que num governo dele o Ministério da Defesa voltará a ser ocupado por um civil e não por um militar e que além disso vai ter uma nova regra para a formação e promoção dos militares. E o Ciro lembra, Pazuello, um idiota completo como general, assim, não dá. Realmente é uma vergonha. Foi lembrado pelo jornalista de que nenhum governo enfrentou estruturalmente a pobreza. Que por mais importante seja o Bolsa Família, programa de transferência de renda não resolve. Ciro lembrou bem que nós temos um problema de curto prazo, já que 20 milhões de irmãos nossos passam fome e mais de 100 milhões não se alimentam da maneira ideal. Então, algo precisa ser feito de imediato. O Ciro chegou a dizer, e eu achei isso genial, de que num governo dele, ele implementaria um programa de renda mínima e batizaria isso de programa Suplicy, que tem defendido isso há tempos. O Mitre ficou empolgado, disse ser merecido. Eu achei genial, até para, o Ciro só critica o PT. Não, petista decente recebe do Ciro elogio. Petista que não é decente merece do Ciro as críticas. É assim que funciona. E o Ciro lembra que é o trabalho remunerado, decentemente remunerado, que emancipa o povo. E que o país está estagnado há 10 anos, sendo 6 de Dilma, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro. Então, precisa fazer o país retomar o crescimento da economia, e ele aposta no outro ponto, na revolução educacional. Então, me parece que são os dois pontos centrais abordados pelo Ciro ali, para resolver essa questão também da pobreza. E que nesse curto prazo, além da política de renda mínima, aceleração do crescimento do salário mínimo e investimento em empregabilidade, coisa rápida. Temos mais de 20 mil obras paradas, que poderiam empregar pessoas aí num curtíssimo prazo, e aí sim, com o trabalho decentemente remunerado, ajudar, né, em vários sentidos o povo. E aí sobre o ministro da Educação ter dito que a universidade é para poucos, que o Brasil deveria investir em cursos profissionalizantes, Ciro brinca que candidatos à presidência estão proibidos de dizer palavrão, mas que ele veio aqui na garganta e ele conseguiu absorver. Absorveu por pouco tempo, depois ele chamou de anta, que não chega a ser um palavrão tão pesado assim. Aí questionado, é o novo Ciro Paz e Amor? Falou, não, é o Ciro envelhecido, 63 anos e com a responsabilidade crescendo. E claro, criticou essa fala que ele chamou de um insulto do ministro, lembrou dos exemplos exitosos do Ceará. O Mitre até disse que tiveram um canal livre especial sobre educação e que Sobral foi citado ali como um bom exemplo. O Ciro, muito bem-humorado, mandou um sorry, periferia, né? Realmente, assim, o Ciro estava bem solto e isso é muito bom. E para fechar esse assunto, ele disse que defende um retreinamento e requalificação do magistério e uma complementação do seu esforço pela decência do salário, né? Então, um aumento do salário que o teto de gastos proíbe. É uma cutucada no assunto anterior que ele deu. Sobre a recuperação da economia em 2022, Ciro diz que não se sustenta como o governo está agora atuando. Nós temos pessoas endividadas, empresas endividadas, investimento público tendente a zero e o colapso no abastecimento de energia elétrica, que em novembro agora o Ciro aposta que vai ter uma restrição na oferta da energia. Tudo isso impede que o país cresça em 2022. Em 2021 não vai ter um crescimento, vai ter um ajuste estatístico depois do tombo do ano passado. Então desce 4,1 e sobe agora 4,5, 5. Não vai dar 9, como o Bolsonaro fez a conta lá, né? E tem uma fala importantíssima do Ciro em relação às privatizações. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tem um corte desse vídeo circulando por aí. Importante ponto. O Ciro explica de maneira muito sensata e correta. E chega a lembrar agora que o Mourão está defendendo criar uma estatal para atender as cidades que estarão abandonadas com a privatização dos Correios. Ou seja, privatiza os lucros e socializa o prejuízo, que é uma loucura que aconteceu já com os aeroportos. Os lucrativos privatizados, os que dão prejuízo continuam com o Estado. No final, o Mitre disse que Lula e Bolsonaro estão convidados para o Canal Livre e o Ciro brincou que se o Lula não for, ele volta lá, não tem problema. E o Mitre também reforçou que está ansioso pelo debate entre os três em 2022,
Ciro lembrou que está com medo dos dois, Lula e Bolsonaro, combinarem de não participarem dos debates. Então eles ficaram assustados, assim, não é possível, né? O Ciro falou, um palpite que eu tenho aí. Bom, então Ciro realmente me parece muito preparado e nessa entrevista isso ficou mais evidente ainda. Meus amigos, muito obrigado a todos. Quem não assistiu, vale a pena, vou deixar o link aqui embaixo. Até o próximo vídeo no canal Politizando.